Saudações, terráqueos, tudo bom? Rodrigo Rezende com vocês mais uma vez aqui no Ciência Universalista e hoje, no segundo vídeo, no nosso quadro Universalizando, tá? Que é um quadro onde lidamos com aquelas perguntas que são muito comuns no nosso dia a dia. A primeira pergunta foi: você acredita em Deus? Que eu acho que é aquela pergunta que você vai escutar em qualquer lugar, no ambiente de trabalho, na rua, enfim, qualquer lugar, em casa. E lidamos com elas até que no final chegou a uma nova pergunta, que é: qual é a sua religião? Né? E o que eu queria abordar aqui é o seguinte: a essa pergunta, qual é a sua religião, eu posso dizer que se ela vem de primeira para você, de um desconhecido, alguém que está conhecendo, enfim, eu posso dizer que ela está errada. A primeira pergunta nunca pode ser essa. Por exemplo, não faz sentido eu do nada chegar para você e perguntar: qual é a cor do seu helicóptero? Eu não sei se você tem helicóptero. Então a pergunta é: você tem alguma religião? Rodrigo, no caso, a minha, né? E em cima da minha resposta, você pode perguntar depois. Aí sim, já que você tem, qual é a sua religião? E no caso, será que eu tenho? A minha pergunta é: faz diferença? Né? O que é ter uma religião, participar de uma religião? Será que a religião é o caminho da espiritualidade? Será que você se torna melhor estando em uma religião? Será que você precisa estar em uma religião? Será que você, para ter um futuro digno, salvo, você precisa estar em uma religião e acreditar com muita fé, com muita vontade naquela crença específica que é, por sinal, a sua religião? Será que a sua religião está correta? Será que a sua religião, você está lá porque realmente você pensou, trabalhou para estar com aquele conjunto de crenças, ou você ganhou de herança? Então, assim, olha quantas perguntas nós trazemos em cima de uma pergunta simples, tá? E como esse é um bate-papo mais informal, mais de boa da galáxia, como se a gente estivesse num restaurante comendo uma batatazinha frita com suquinho de laranja, eu vou responder, né, sobre mim, que de repente a gente pode elucidar alguma coisa a mais nos comentários, enfim, espero que vocês participem. Rodrigo, qual é a sua religião? Minha resposta é: eu não tenho religião. Nossa, aí muita gente já viu os chifrinhos nascendo na cabeça do cara aqui, né? Você não tem nenhuma religião? Não, eu não participo de nenhuma religião. Já participei? Já. E mais de uma? Sim. Pô, mas por que hoje você então não tem religião? Porque hoje eu considero religião um momento. Mas eu não considero que religião precisa ser um momento eterno, tá? Eu não sou contra a religião, muito pelo contrário, acho que as religiões são muito essenciais, né, para o ser humano. Agora, a gente precisa avaliar se nós podemos, se precisamos baixar a cabeça e considerar a religião como uma coisa que a gente tem que caminhar para o resto da vida dentro de uma específica, tá? Eu considero a religião uma ferramenta ética que traz um conjunto de novos pensamentos, principalmente lidando com o desconhecido, onde esse conjunto de pensamentos vai lidar com um novo conjunto de morais, uma nova ética, e que tem tudo para direcionar você, um ser humano, para um caminho melhor. Tá? Então é válido? É. Ah, então quer dizer que a pessoa pode ir para um caminho melhor, se tornar uma pessoa bem melhor sem religião? Não tenha dúvida. Não tenha dúvidas nenhuma em relação a isso. Mas, normalmente, muito normalmente mesmo, a maioria de nós termina em algum momento passando. Por quê? Porque no momento que estamos amadurecendo ainda, nós trazemos, principalmente na adolescência, na infância, muitas perguntas. E o desconhecido, ele é fascinante. E um dos locais que lida muito com o desconhecido são as religiões. Só que aí é que tá. O que eu considero que você precisa ter dentro de uma religião é o pensamento crítico. É o pensamento questionador. E sempre fazer uma reflexão consigo mesmo. Poxa, eu tô ali, eu gosto do pessoal, o pessoal é legal, faz muito assistencialismo, muita ajuda. Show, continue. Você tá gostando, continue aqui. Longe de ter alguém para dizer que você deve sair de uma religião. Não. Na verdade, se você considerar, né, um conjunto de buscas, de ideais, se eu começar a encontrar muitos semelhantes, pensando semelhante a mim, e a gente se reunir para conversar, você já pode dizer que ali está surgindo uma religião, por que não?
Mas a ideia é que a religião ela tende a aprisionar sua mente. Aprisionar sua mente no sentido de a religião vai trazer um conjunto de ideias onde você vai absorver e quanto mais fé, mais questionador, mais você absorve, mas sempre dentro do limite deles, do limite ideológico, e vai ser um doutrinador daquela religião. Mas eu considero o seguinte, que para você gerar uma liberdade para a pessoa, você tem que colocar liberdade em todos os campos. E a filosófica é uma delas. Tá? Porque no momento que você começa a tentar rotular o universo à sua conotação ideológica, à sua religião, você está fazendo o caminho contrário. Você não pode adequar tudo ao seu livro, não pode tentar explicar a realidade, tentando encaixar as palavras de um possível entendimento de um livro específico ou de uma doutrina específica. Na verdade, a sua doutrina, a sua religião, ela tem que estudar a realidade e aí sim começar a tentar atualizar a sua interpretação constantemente. Eu considero que uma religião que não se atualiza vai ficar para trás. Inclusive, tem muitas religiões famosas, conhecidas, que estão nas mesmas simbologias, nos mesmos ritos, em certas ideias medievais ainda. Tá? Então eu acho até sinistro da parte de alguns religiosos com certas ideias, certos costumes, enfim. Mas o problema é que o medo ele está normalmente impregnado dentro de muitas religiões. Então você questionar, eles colocam meio como se estivesse questionando a palavra de Deus. Eu acho isso de uma presunção absurda. E quem disse que ali é a palavra de Deus? Pô, se Deus é o meu pai, vamos considerar nessa figura paternalista. Se Deus é o meu pai, por que eu tenho que ter medo dele? Eu estou tentando entender melhor a palavra dele. A palavra dele não é só ler o livro que você está me dizendo, ou tentar fazer pensar como você está dizendo que ali está dizendo que é para pensar. Ou seja, eu sou livre. Né? O universo, Deus me fez livre para pensar, para questionar, para buscar um entendimento. Por isso que eu digo, a religião, eu considero como uma ferramenta mais bruta, para você pegar um diamantezinho ali como pedra ainda bruta e dar as primeiras lapidadas, tirar as crostas. Mas vai chegar um momento que aquela ferramenta você vai se sentir estagnado. Poxa, eu tento avançar, eu tento trazer as coisas novas, atualizadas, tecnologia, ciência, novas descobertas, astronomia, tal. Tento jogar na minha religião, aí falam, isso aí é coisa do homem. Isso é coisa da ciência, não é coisa de fé. Fé não se questiona, fé não se entende. Pô, mas não faz sentido isso. Tudo no universo aqui, ó, está conectado. E por que na minha religião tenta segregar, né? Então eu, na minha busca pelo conhecimento, já passei por algumas religiões, onde chegou um momento que eu comecei a ter dificuldades em uma religião específica, de estar conversando com as pessoas e, assim, como eu converso aqui com vocês, questionando livremente, abrindo a mente e, principalmente, fazendo isso aqui, ó, conectando os pontos de todas as bases do conhecimento. Então chegou um momento que eu respeito muitas religiões, não todas. Lembre-se, você tem que respeitar as pessoas, não as religiões. Tem religiões que eu considero que têm ideias e têm circunstâncias absurdas, que praticamente escravizam a mente a uma corrente ali de pessoas, enfim, com vantagens, etc, etc. Não vou entrar em nomes até para não gerar problemas, tá? Mas eu tenho que respeitar as pessoas. Eu respeito você, por exemplo, que porventura ache a coisa mais maravilhosa do mundo aquela religião específica. A única coisa que eu vou te pedir é tente não me converter, nem converter ninguém. E nem salvar ninguém. Isso não é egoísmo que eu tô falando, isso é respeito. Isso é livre-arbítrio. Eu acho um problemão são aquelas religiões que tentam converter desesperadamente pessoas. A não ser que seja para cumprir a sua meta de dízimo, que eu tô ligado, que tem umas tabelas lá na parede das igrejas. Você tem que ter meta, bora lá, vamos pra missão, meta. E não é bem por aí, tá? Eu acredito que você sim, pode até explanar. Graças a Deus estamos ainda em um ambiente com liberdade, que você pode explanar aí suas ideias, suas ideologias, sua religião, sem problema algum. As pessoas que se sentirem tocadas, tiverem afinidade, com certeza serão, né, bem recebidas pela sua doutrina, pela sua religião. Mas não tente empurrar isso goela abaixo. E no momento que você estiver levando uma explanação para alguém, nunca fuja dos questionamentos. Eu, por diversas vezes, já estive presente em boas discussões com alguns religiosos
que quando eu comecei a retrucar, eram só perguntas que eu fazia. Mas você acha isso? O que é que você considera? Isso aqui, por que você vê isso? Tal, tal, tal. Aí a pessoa começava a ficar meio travada, e isso trazia uma emoção negativa, irritabilidade. Começavam, já me colocaram no inferno várias vezes, dizendo que eu não tinha aceitado Jesus no rito específico daquela religião, ou que eu estava sem fé, ou que eu estava questionando e estava sendo uma heresia, isso, aquilo, outro. 1000 coisas eu já escutei, só pelo fato de eu fazer perguntas. Em nenhum momento nas discussões eu disse, olha, eu acho que você está errado porque eu acho que a verdade é assim. Eu não faço isso até mesmo porque eu não tenho esse poder, eu não tenho esse conhecimento para poder dizer isso. Mas fazer perguntas, eu acho que é isso que nos movimenta para frente. Então, se você tem uma religião e você não está questionando a sua própria crença, eu acho que você tem um alerta amarelo aí que cabe a pensar. Eu acho que independente da religiosidade que você tenha, a espiritualidade ela não está atrelada à religião. A espiritualidade ela está na matéria. A espiritualidade é a própria vida. A nossa dimensão aqui é uma dimensão espiritual. Essa dimensão aqui, ó, é uma dimensão de infinitas. Dentro do campo espaço-tempo, consciência, vamos dizer assim, né? Então, nessa realidade, você precisa integrar todos os pontos. Então, você quer estudar espiritualidade? Como eu falei até no vídeo passado, estude química, física, química, matemática, todas as bases do conhecimento, culinária, como eu brinquei, qualquer coisa. Tudo faz parte, conhecimento é amor. Conhecimento vai trazer mais um embasamento para elevar o seu nível de perguntas. Aí sim você vai sair de perguntas bem básicas, como será que espírito existe? Será que existe extraterrestres? Isso é pergunta bem infantil, lá de trás. Vamos atualizar o nosso nível de perguntas. Quer ver pergunta barra pesada? O que é consciência? O que é um padrão fractal? O que seria o universo? Será que não seria universo, mas sim o universo seria uma composição de multiverso? Será que existem outras dimensões? O que seria dimensões, né? Ou seja, olha quantas perguntas vão vindo aqui à tona para que a gente faça novos vídeos, tá? Então o que eu posso trazer a reflexão é, se você tem uma religião, maravilhoso, faça o bem, cresça, aprenda a ser um ser humano melhor. Agora, não perca a essência de você questionar, de você querer compreender mais, tá? Papai do céu não vai te botar no inferno se você tá perguntando muito. Eu te garanto, isso aí pode ficar tranquilo. Papai tá aqui, ó. Qualquer coisa a gente vai junto, então fica de boa. Tá, gente? Então, a pergunta não é essa. Não é porque você tem uma religião que você tem que considerar que todo mundo vai ter uma religião também, tá? Inclusive, eu vou abrir uma pesca aqui para ver o seguinte. Eu vou trazer uma pergunta que já vai servir de gancho para uma próxima pergunta, tá? É necessário o ser humano ter crenças? É necessário você ter crenças? Então, isso aí eu vou deixar para um próximo papo, tá? Agora que estamos terminando o vídeo, eu posso dizer, minha religião é fazer o bem. Como eu falei, já passei por algumas, questionei muito, sou muito grato a todas elas, a todos os momentos que eu passei. E eu acho que minha religião é fazer o bem. Pensar de forma universalista, ou seja, querendo sempre compreender mais e sendo o mais justo possível, tá? E isso para mim é o que importa hoje. É o que me dá mais forças até para encarar as diversidades da vida. Tenho a minha fé, tenho até a minha crença, tá? Mas isso aí a gente vai explanar depois, e já explanei em outros momentos, mas enfim. Aí então eu termino aqui agora. E aí? Será que é necessário você ter uma crença? Fica pro próximo Universalizando, tá bom? Gente, um grande beijo, grande abraço, fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem, mas como eu sempre, humildemente, sinceramente desejo, do fundo do meu coração, é que vocês fiquem em paz. Até a próxima, tchau, tchau, valeu!